Como nós temos estudado, meus irmãos, nós temos aprendido um pouco sobre eclesiologia. E como foram mencionado anteriormente, ainda não entramos para tratar especificamente sobre a questão do governo da igreja. Nós estamos tratando sobre algumas questões introdutórias. E nós já vimos algumas questões relacionadas à igreja, nós já vimos um pouco sobre o povo de Deus, né, como único povo e o plano redentor de Deus para o povo de Deus. Nós vimos a questão da igreja visível, bem como a igreja invisível. E falamos um pouco sobre a questão da filiação à igreja por parte dos adultos, né? Brevemente, quando tratamos sobre a questão da igreja visível, bem como invisível. Nós vimos como é importante esta definição, como é importante nós considerarmos isto. E hoje nós veremos brevemente a questão sobre a filiação na igreja. Sobre filiação na igreja. E uma pergunta seria a seguinte: a filiação na igreja é necessária? Então, tem duas perguntas diante de nós que são importantes. Primeiro, como mencionei agora, a filiação à igreja é necessária? Um cristão tem de ser membro da igreja? E segundo, qual é a definição bíblica de um membro da igreja? Quem a Escritura diz que pode ser admitido entre os membros da igreja? Então nós começaremos agora, brevemente, tentando considerar a resposta à primeira pergunta. A filiação na igreja é necessária? Bom, como nós estamos vendo, os cristãos eles recebem grandes benefícios do serviço e comunhão com seus companheiros cristãos. Isto quando nós estamos envolvidos com a igreja de Cristo. E nós temos visto que a Escritura vê o cristão como parte de um corpo muito maior. Não como alguém que vive separado, mas um corpo muito maior associado à sua cabeça direcionadora. Quem é a nossa cabeça direcionadora, aquele que governa sobre nós? É Cristo. Como nós vimos, como Efésios 4, 11 a 16 nos ensina, Colossenses capítulo 2, 19, sobre sermos membros do corpo, fazemos parte de um corpo maior associados a uma cabeça que é Cristo. E há realmente grandes benefícios em nos filiarmos a esta igreja visível do Senhor Jesus Cristo. Quanto aos benefícios, geralmente ninguém vai negar, mas é necessário? A pergunta seria. E o ponto é, muitos em nossos dias vão realmente desafiar e rejeitam a ideia de que é necessário fazer parte de uma igreja como a nossa. Muitos não somente desafiam, mas rejeitam realmente isto. Mas, ainda que muitos rejeitem, ainda assim muitos participam de coisas que são promovidas pelas igrejas, né? Muitos participam de estudos bíblicos, de cultos e atividades promovidas pela igreja, mas de forma alguma querem ser reconhecidos como membros deste corpo. E situações assim, em muitos lugares, nos levam às Escrituras Sagradas e a tentar refletir à luz da Escritura sobre essas questões. E a conclusão que nós chegamos é o seguinte, é que, de fato, a Escritura exige a filiação de cristãos à igreja. Se nós procurarmos por aí um versículo na Escritura que diga assim, você deve ser membro da igreja, você vai ficar frustrado. Por que razão? Porque não tem um versículo que diga assim, você deve ser membro da igreja, ponto final. Não há nada que nos ensine isto explicitamente com todas as palavras que eu acabei de dizer. Contudo, a Escritura nos mostra, à luz da Escritura como um todo, através de inferências, deduções, princípios que a Escritura nos mostrará, que é realmente necessária a filiação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao nos mostrar, então, o que é a vida cristã e o que é a igreja, a Escritura nos leva, inevitavelmente, à conclusão de que realmente todos os crentes devem fazer parte de uma igreja. Então,
nós vamos considerar aqui brevemente 6 diferentes maneiras que nós identificamos como razões suficientes para nos convencer de que nós devemos ser membros de uma igreja. Primeiro ponto é o seguinte: lembre-se da grande comissão. Este é o primeiro ponto considerado no livro. O que é que Jesus faz na grande comissão? Jesus, ele vai comissionar os seus discípulos para fazer o quê? A ir e fazer discípulos de todas as nações. Mas não somente isto, eles devem fazer isso de 2 maneiras, pelo menos. Batizando e ensinando todas as coisas que Cristo ordenou. Então eles vão batizar essas pessoas e ensinar as verdades que Cristo havia ensinado a eles, bem como ordenado. Mas a grande comissão, ela não para por aí. A grande comissão não termina em batizar e ensinar, e aí? Fazer o que com as pessoas? Ficam livres para andar por aí? Não. A grande comissão consiste da reunião e do aperfeiçoamento dos santos. Então, como a grande comissão é colocada em prática? Aí nós encontraremos na Escritura, então, um padrão. Há um padrão nas obras de missões em Atos, na qual a palavra é pregada por homens que são dotados e chamados pelo Espírito Santo e enviados pela igreja. E Deus, então, quando abençoa a pregação do Evangelho, homens e mulheres respondem como a pregação do Evangelho? Respondem como? Respondem com arrependimento e com fé. Esta é a resposta à pregação do Evangelho. E depois? Depois eles começam a vida comum da igreja. Não é isso que nós encontramos em Atos capítulo 2, verso de número 42? O que havia acontecido antes? Pregação da palavra através do apóstolo Pedro. O que acontece então? Em resposta à pregação da palavra, arrependimento e fé. Pessoas são batizadas, mais de 3.000, e o que acontece? Eles são unidos à igreja, à vida comum da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, verso 42, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O verso 46 também vai nos dizer que eles partilhavam de uma vida juntos. O verso 46 vai dizer: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E Lucas vai nos dizer então, no verso número 47, que o Senhor fazia o que com aqueles que iam se chegando? O Senhor ia acrescentando. O verso 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então havia comunhão, havia o partir do pão no sentido de celebração da ceia, havia o ensino, havia orações, havia o partir do pão no sentido de comunhão entre os irmãos de casa em casa, e o Senhor acrescentava pessoas à igreja. Em outras palavras, quando a pessoa professa a fé em Cristo, ela é acrescentada ao corpo de cristãos existentes. Havia um corpo de cristãos existentes e pessoas eram acrescentadas a este corpo. Em outras palavras, ela se filia à igreja. Brevemente, este seria o primeiro ponto. Então, é um padrão em Atos isto. E acontece o processo de ouvir a palavra, pessoas professando sua fé, se ajuntam localmente em congregações que são governadas por Cristo por meio de um governo de sua própria indicação. Então, eles são reunidos em congregações, há um governo que o próprio Cristo indicou como um governo que essas pessoas devem se submeter. Como diz Atos, capítulo 14, verso de número 23. Não é? Havia um governo e pessoas que deveriam se submeter a este governo, como diz Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, não há exemplo em Atos de um cristão vivendo uma vida solitária, isolado de outros cristãos.
Os cristãos se unem a um corpo daqueles que creem sob um governo. Então esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda razão para nos filiarmos à igreja. Muitos mandamentos dados aos cristãos no Novo Testamento assumem a filiação à igreja. Muitos mandamentos no Novo Testamento dados aos cristãos assumem a filiação à igreja. 2 exemplos para nós. O Novo Testamento ordena os cristãos a demonstrarem a devida submissão aos líderes da igreja. Veja, é isso que o mandamento do Novo Testamento exige. O quê? Uma devida submissão àqueles que são colocados como autoridade ou liderança na igreja. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 13, o que é que o apóstolo Paulo vai nos dizer? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 13, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Verso 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, ele vai instruir os cristãos da igreja de Tessalônica a que eles tenham grande apreço pelos que trabalham entre vós e presidem entre eles. Está falando sobre a liderança da igreja naqueles dias. E que eles devem ter com amor em máxima consideração essas pessoas. Aqueles que governavam a igreja naqueles dias. Então, esse mandamento ele vai considerar que os cristãos de Tessalônica tinham um relacionamento reconhecido com líderes da igreja. Eles deveriam reconhecer aqueles que eram líderes da igreja. E seus líderes são aqueles que o texto vai dizer que os presidem. São estes também chamados para admoestar a eles, quando necessário. E estes que presidem e admoestam devem ser recebidos com amor e consideração daqueles a quem eles servem, né? Então a igreja deve considerar os líderes que presidem e admoestam com amor e grande consideração. Estas são as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica e não seria diferente para cada um de nós hoje. Mas como esse relacionamento veio a existir entre os liderados e a liderança? Bom, esse relacionamento passou a existir quando os cristãos tessalonicenses decidiram se filiar à igreja. Como poderá haver um relacionamento de proximidade entre liderança e liderado se não houver uma filiação ou uma submissão àquele governo? Há, portanto, então, uma filiação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos considerar também a exortação de Paulo em outro lugar, em Colossenses capítulo 3, verso de número 13. Colossenses, voltando um pouco mais, capítulo 3, verso de número 13, quando a palavra nos diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E ainda, Colossenses capítulo 3, verso 16, nos diz, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que é que Paulo, então, tem em mente quando ele diz assim, mutuamente? Ele vai dizer, né? Mutuamente. Ele está falando aqui sobre os crentes e ele está falando aqui no verso 13, né? Perdoai-vos mutuamente. Verso 16, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E ele começa a tratar sobre algumas questões. A resposta a esta pergunta é encontrada ainda em Colossenses capítulo 1, verso 2, que diz assim: Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. A quem é essa referência, então? O mutuamente é uma referência à igreja de Colossos.
Então há uma liderança reconhecida e há um corpo de liderados que caminham juntos como igreja do Senhor. Então o que é que Paulo tem em mente? Paulo ele tem em mente um corpo de cristãos específicos e definido que tem certas obrigações e compromissos mútuos naquele corpo. Obrigações e compromissos, tanto com a liderança como uns com os outros. Isto aponta, então, para uma importância e necessidade da filiação à igreja. Terceiro ponto. O ensino de Cristo sobre a disciplina na igreja assume a necessidade de filiação à igreja. Onde é que Cristo vai ensinar sobre isto? Mateus capítulo 18, verso de número 17. Mateus capítulo 18, verso de número 17, parte B, quando diz assim: E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então vejam, uma pessoa que persiste nos seus pecados, ela deve ser o quê? Ela deve ser confrontada. Se ela não se arrepender, o próximo a confrontar a pessoa é a igreja, isto é, a Assembleia dos Presbíteros da igreja. Estes vão tratar sobre essas questões. Então, se uma pessoa ela não for membro de uma igreja, é a conclusão que nós chegamos, se uma pessoa ela não tiver relacionamento formal, então, com base em que a igreja pode confrontá-la sobre o seu pecado? Se ela não tem relação formal com a igreja, liderança alguma, não tem como eu, como igreja, ou a liderança representada na pessoa dos presbíteros, confrontar aquela pessoa pelo seu pecado. Então, o que é que a disciplina na igreja pressupõe? A disciplina na igreja pressupõe a filiação à igreja. Então, é exatamente isso que Paulo vai fazer, inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. A disciplina lá muito conhecida daquele jovem que estava envolvido com pecado gravíssimo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 5, diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Notem então que o exercício na disciplina, ou o exercício dessa disciplina, seria impossível e também incompreensível se a parte ofendida não fosse membro da igreja. Ele não poderia ser removido da igreja se já não estivesse inserido nela antes. Como ser removido se não estou inserido? Então ele já era membro da igreja para que ele pudesse então ser removido da igreja. Da disciplina pressupõe filiação à igreja, mostrando então a necessidade disto. Quarto, o sacramento da ceia do Senhor assume a existência de filiação também à igreja. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, deixa claro que nem todos podem ser admitidos na ceia do Senhor. Isto é que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 34. Nós lemos uma porção disto aqui. Nem todos podem ser admitidos na ceia do Senhor. Ele vai advertir, inclusive. Ele vai advertir contra comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso número 27. Ele vai dizer ainda, nos versículos 28 e 29, examine-se, e assim coma do pão e beba do cálice,
a fim de não trazer o quê? Juízo para si. O que é que Paulo supõe aqui? Meus irmãos, Paulo supõe que a ceia do Senhor ela será administrada na igreja quando a igreja se reunir para o culto público. É inclusive isso que diz Atos capítulo 20, verso 7. Né? A ceia do Senhor é algo que é celebrado na reunião pública do povo de Deus. Mas não somente isto. Ele também assume que aqueles que se aproximam da mesa estão professando ser verdadeiros cristãos. Pelo menos com os lábios, é o que se declara, é o que nossos olhos conseguem contemplar. Lembrem-se do que nós falamos de profissão de fé confiável. Né? Alguém que professa a sua fé e não há razões para desconsiderarmos o que ele professou como não verdadeiro. Ainda que não seja perfeito, ele professa uma fé e a sua vida não reprova o que ele professa. Então, esta é a pessoa que se aproxima como cristão. E Paulo já declarou antes em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, o seguinte. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos partimos do único pão. Ou seja, ele está dizendo assim, a ceia do Senhor significa a união dos cristãos com Cristo e a unidade do corpo dos cristãos. É a união do povo de Deus com Cristo e também a unidade do corpo dos cristãos. Mas como uma pessoa pode ser reconhecida assim? Como vimos anteriormente, o padrão bíblico é que elas se filiem à igreja. É que elas se ajuntem à igreja. Então, essa ligação à igreja é justamente o que é suposto na observância da ceia do Senhor. Sem filiação à igreja, o que a ceia do Senhor indica, que é o quê? A comunhão dos cristãos, seria, em termos bíblicos, sem sentido. A ceia vai apontar também para a unidade e a união dos cristãos. Se eu não estou unido à igreja de Cristo, não faria o menor sentido. Então essa ligação, ela é justamente então necessária. E então aponta para também a necessidade, bem como a importância da filiação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quinto ponto. As pessoas que discutem o crescimento cristão requerem filiação à igreja. As pessoas não. As passagens. Eu não estou enxergando muito bem, não. O crescimento do corpo, diz Paulo, requer o quê? Justa cooperação de cada parte. Lembrem-se da questão de Cristo como cabeça e nós como corpo. Efésios 4,16 diz que o crescimento do corpo exige de nós justa cooperação de cada parte do corpo. Os cristãos fazem parte do mesmo corpo e estão o quê? Unidos uns aos outros. Compartilham os dons e as graças no ajuntamento do povo ou do corpo. E eles fazem isso com o compromisso que têm uns para com os outros. Já falamos até dos compromissos que nós temos uns com os outros, na exortação, na comunhão, e mutuamente um ao outro está unido ali na igreja. Como esse compromisso e ligação se expressam na igreja? Só pode se expressar na igreja verdadeiramente através da filiação à igreja. Para que todos então possam conjuntamente como corpo, tendo Cristo como cabeça, fazer o quê? Justa cooperação de cada parte. E então, em sexto e último lugar, a responsabilidade dos presbíteros da igreja requer a filiação à igreja. A responsabilidade dos presbíteros da igreja requer a filiação à igreja.
O que é que nos diz Hebreus, capítulo 13, verso de número 17? Olha o que a palavra nos diz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quando ele fala sobre guias, está fazendo referência à liderança da igreja, aos presbíteros da igreja. O que é que está sendo dito aqui? Obedecer a vossos guias, mas não somente isto, sejam também submissos. Por que razão? Aí ele vai falar um pouco sobre o que os presbíteros ou pastores fazem na igreja. O que é que eles devem fazer? Ele vai dizer, eles velam por vossa alma. Aqueles que cuidam das almas dos crentes, através da pregação, exortação, conselho, visita, disciplina, todos os meios que o Senhor concedeu à Igreja de Cristo através da liderança para exercer. Ele vai dizer, vocês devem ser obedientes e submissos a essas pessoas. Estes homens que inclusive vão prestar contas. A quem? A Deus. E então vocês devem obedecer e submeter para que eles possam fazer o seu trabalho como? Com dificuldade e aperto e angústia? Não. Ele vai dizer aqui, para que façam isto com alegria e não gemendo. Esta é a prescrição apostólica sobre isto. Mas vejam, os presbíteros da igreja ou líderes são aqueles que fazem o quê? A supervisão da congregação. Inclusive, isto é o que está ligado ao papel do presbítero e a dois aspectos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas há dois aspectos do ofício. Presbítero e bispo são termos intercambiáveis na Bíblia, não são termos distintos. Apontam para o mesmo ofício, presbítero e bispo. Não é bispo, o bispo está aqui, o presbítero abaixo. Aí abaixo do bispo, pastor, o bispo, não existe isso. Presbítero e bispo são termos que são intercambiáveis. Um pode ser colocado, dado pelo outro. Então o que acontece? Mas quando você fala sobre o ofício do presbítero como bispo, a sua função, isso aponta para o seu dever de supervisionar. O bispo é aquele que supervisiona a igreja de Cristo. Como se estivesse num lugar alto e ele está olhando para a igreja do Senhor Jesus Cristo. No que diz respeito ao aspecto da função, do ofício como presbítero, ele é aquele que é o substituto do ancião no Antigo Testamento. Ele é aquele que é sábio, aquele que é experimentado na fé, não necessariamente velho, mas ele é alguém que vai conseguir discernir as coisas, alguém que é apto para ensinar, para exortar, para instruir, para edificar. Este é este homem. Então este é o dever daqueles que são chamados para isto. E estes homens, então, zelando pela alma dos crentes, como falei, vão prestar contas a Cristo por essas almas. Mas, a menos que os presbíteros estejam num relacionamento definido com um grupo específico de cristãos, como podem supervisioná-los, muito menos prestar conta por eles? Se não há relação definida com um grupo específico, e nós vimos anteriormente que há uma relação com um grupo específico, mas se não há como supervisionar, porque como vou tratar de pessoas e cuidar se eu não tenho uma relação de liderança com elas e elas como igreja? E como vou prestar contas? Você vai me cobrar de quê se eu não tenho pessoas por quem zelar pela alma? Então, o que isso significa, então? Essa questão de você deduzir, você extrair da Escritura essa realidade, essa verdade bíblica, é que sem a filiação à igreja, os presbíteros da igreja seriam incapazes de cumprir a tarefa que Deus atribuiu a eles. Nós, presbíteros, pastores, seríamos incapazes de fazer o nosso trabalho se a igreja não existisse. Então, essas 6 razões, penso, serem razões mais que suficientes para entendermos, e nós perceberemos com mais clareza à medida que seguiremos com nossos próximos estudos,
Nós concluímos agora, acho que agora é o primeiro capítulo, né, do livro, faltam alguns, para a gente estudar sobre isto, que é fundamental que os crentes estejam unidos à igreja. Então, concluindo, o Novo Testamento exige a filiação à igreja de todo cristão professo. Então não existe essa de ser o cristão o desigrejado, né? Eu vou ficar em casa. Eu sou o pastor de mim mesmo. Eu sou o líder meu mesmo. Não existe isto. A filiação à igreja é fundamental para o governo, disciplina, culto e vida da igreja. As pessoas não têm a liberdade para reivindicar a filiação à igreja invisível de Cristo, dos eleitos de Deus, sem também se unirem à igreja visível. Eu sou um eleito de Deus, mas não quero de forma nenhuma se submeter ao governo de Cristo através dos presbíteros e pastores da igreja. É estranho. Se eu realmente sou um crente em Cristo, eu desejarei estar unido à igreja do Senhor Jesus Cristo, tendo Cristo como cabeça e unido ao corpo dos cristãos. Então, o discipulado cristão requer que a pessoa se torne membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E amém. É isto. Alguns irmãos têm alguma dúvida? Algo para acrescentar?